Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Divina Comédia. Uma obra, nossa, Monumental, né? uma verdadeira jornada pela vida após a morte, escrita pelo Dante Alighieri, lá no século XIV. E ela é dividida, né, em inferno, purgatório e paraíso. Uma arquitetura literária, assim, impressionante. É gigante mesmo. Dada a imensidão da obra e o nosso tempo aqui, que tal hoje a gente focar na primeira parte? Talvez a mais ahm, visualmente impactante, o inferno. Vamos fazer esse mergulho nessa descida, explorar os pecadores, o que essa viagem sombria revela pra gente. Ótima ideia, e começa de um jeito muito pessoal, sabe? Com o Dante perdido numa selva escura. Isso aí não é só um lugar físico, é um símbolo forte do pecado, do desvio espiritual que ele sentia na própria vida dele. Uhum. E aí quem aparece para ajudar? O poeta Virgílio, O poeta romano, né? que foi enviado por Beatriz, que era o grande amor idealizado do Dante. Ah, então o Virgílio não é só um companheiro de viagem. Ele tem uma missão bem clara, certo? Que é levar o Dante a entender o pecado para poder se salvar. Faz sentido. Exatamente, a missão é essa: atravessar o inferno e depois o purgatório, para o Dante ver mesmo, sabe, de forma visceral as consequências dos atos humanos e qual é a lógica da justiça divina. É uma jornada de autoconhecimento, de purificação também. E como é esse inferno? Eu ouvi dizer que a estrutura é bem específica, né? É sim, visualmente é muito forte. Dante imaginou como um cone imenso, invertido. Tipo um funil que vai descendo, descendo até o centro da Terra. E é dividido em círculos, 9 no total. 9 círculos. Isso. E a regra é clara: quanto mais fundo o círculo, mais grave o pecado. E, claro, pior a punição. É uma hierarquia moral bem definida, assim. Entendi. Mas, espera aí, antes mesmo de entrar nesses círculos de punição, tem um lugar diferente, não tem? O limbo? Tem sim, bem lembrado. Logo depois do vestíbulo, onde ficam os indiferentes, tem o limbo, no canto quarto. Ali não estão os pecadores condenados, assim, no sentido comum. Ah, Estão as almas virtuosas que viveram antes de Cristo ou que morreram sem o batismo. Pensa em filósofos como Sócrates, Platão e até o próprio Virgílio está lá. o próprio guia dele. Ele mesmo. Não tem tortura física ali, sabe? Mas tem uma tristeza que não acaba nunca, que é a ausência da esperança de ver Deus. É uma punição mais espiritual, digamos. Que coisa. Descendo então, a gente chega nos pecados mais carnais, talvez. Eu lembro de uma imagem muito forte ligada à luxúria. Ah, sim. No segundo círculo, canto V. Os luxuriosos. Eles são varridos sem parar por um vento furioso, uma tempestade que nunca acaba. É uma imagem muito potente, né? De como a paixão sem controle arrastou eles em vida. É onde estão aqueles famosos. Exatamente. É aqui que a gente encontra a famosa e trágica dupla Paolo e Francesca, eternizados nesse turbilhão. É. Impressionante pensar nessa punição eterna por um amor, mesmo que tenha sido adúltero, né? Pois é. E imagino que, conforme se desce, os pecados ficam mais complexos, mais ligados à malícia, talvez, do que à fraqueza da carne. O que a gente encontra mais fundo. Bem mais abaixo, sim. Lá no oitavo círculo, que é conhecido como Malebolge, que significa tipo valas más, aí a coisa fica feia mesmo. Ali está a fraude. Fraude. Em múltiplas formas, dividida em 10 fossos, 10 bolgias. A gente encontra de tudo ali. Tem os aduladores rastejando em, bom, excrementos. E tem os simoníacos. Simoníacos. Quem são esses? São os clérigos que venderam favores ou bens da igreja. Tipo, venderam coisas sagradas, né? Ah, simonia. Lembro que o Dante não poupou figuras importantes da igreja, né? Isso aí já me parece que vai além da teologia pura. Sem dúvida alguma. A punição deles é chocante. Ficam enterrados de cabeça para baixo num buraco com as solas dos pés pegando fogo. Nossa. E o Dante coloca ali, sem a menor cerimônia, figuras como o Papa Nicolau III. Aí a crítica política e pessoal do Dante fica escancarada. Ele era um exilado de Florença, lembra? Verdade.
Então ele usa o inferno como um palco para denunciar a corrupção que ele via na política, na igreja da época dele. É quase um ajuste de contas poético, sabe? Uma forma de dar nome aos bois dentro de uma estrutura que é teológica, mas também é muito pessoal. Então, no Inferno do Dante, essa mistura, né? Uma visão religiosa da Idade Média, mas também uma crítica social e política superpessoal, ácida até. Exatamente isso. A descida inteira é uma grande alegoria sobre reconhecer a própria sombra, sabe? Encarar as consequências dos erros, desde os mais passionais até os mais calculados, como a fraude. E a partir desse confronto, que é doloroso, buscar um caminho de volta para a retidão. Hum, Mostra a profundidade da condição humana, né? E a busca por uma ordem moral, claro, segundo a visão do Dante da época dele. O fascinante é como ele transforma a experiência pessoal dele, as convicções políticas, numa visão de ordem cósmica de justiça divina. É genial. Pensando nisso tudo, essa ideia de uma justiça tão arquitetada, né? Com punições que espelham os pecados de forma tão simbólica. Fico pensando, como será que essa visão dialoga ou até contrasta com as nossas noções de hoje sobre justiça, responsabilidade, consequência, num mundo que é tão diferente daquele? Fica aí a reflexão. Esse foi o Literatura Miojo, rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.